Olá, então bem-vindos ao módulo 2 do nosso curso de integração do NFE-PHP no sistema ERP. Nesse módulo, então, nós vamos iniciar algumas conceituações, que são a base do que a gente precisa ter de entendimento para poder gerar adequadamente a nota fiscal eletrônica e entendermos o que está sendo feito. Tributos. O que é tributo? Conceitualmente, tributo é uma prestação pecuniária que o governo cobra dos contribuintes exercendo a sua soberania. Esse governo pode ser estadual ou federal ou municipal. Basicamente, os tributos são divididos em 5 espécies. Os impostos, como exemplos aí a gente tem o ICMS, o IPTU, o IPVA, o Imposto sobre Importação, o Imposto sobre Produtos Industrializados. E o que é um imposto? Imposto é um tributo. Os impostos não são todos os tributos, tá? É uma parte, é uma espécie de tributo. Então, o imposto é um tributo que não tem uma destinação específica, é aquilo que o governo precisa para seu funcionamento. Não tem uma contraprestação desse serviço. Tá legal? Basicamente, nós temos 2 tipos de impostos. O imposto direto, que, como o nome diz, ele é registrado, ou seja, é cobrado diretamente do contribuinte, ou seja, ele não passa adiante do que o contribuinte. Como exemplo, a gente pode ter o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, o IPVA, o ITR, tá legal? E temos também um outro tipo de imposto, que é o imposto indireto. E o que ocorre, como é esse imposto indireto? Ao contrário do direto, ele vai além do que aquilo que simplesmente a gente está pagando, ou seja, ele está embutido, na maioria das vezes está embutido no próprio preço de uma mercadoria ou de um produto. Então é um imposto que vai passando do fornecedor para o produtor até que chega ao cliente final, que é o contribuinte final. Exemplos de impostos aí da forma indireta: o ICMS, o Imposto sobre Importação e o IPI. Uma outra categoria, uma outra espécie de tributo são as taxas. Como exemplo, nós temos a coleta de lixo, alvará de funcionamento de uma empresa, que essa taxa é recolhida para o município. A taxa é um tributo que é cobrado quando os contribuintes se utilizam de um serviço especificamente fornecido pelo governo. Um outro exemplo a gente pode usar também as custas processuais de um processo junto ao fórum. Tá legal? Outro tipo de tributo que a gente tem são as contribuições sociais. Essas contribuições têm destinações específicas. Por exemplo, o INSS para a Previdência Social, o PIS, o PASEP, o COFINS. Tá legal? E temos ainda um outro tipo de contribuição, que é a contribuição de melhoria. O que é a contribuição de melhoria? É um tributo que o governo cobra sobre a valorização de um imóvel decorrente de uma obra pública. Por exemplo, o asfalto. Eu tenho um terreno em determinada rua, hoje ele vale 50 mil. No momento que for feito o asfalto, ele vai passar a valer 70 mil reais. Essa valorização de 20 mil reais, que é se torna a base de cálculo dessa contribuição melhoria, e isso tem um percentual que é estipulado pelo governo, onde que é feita a cobrança. Tá legal? E o último tipo de tributo que nós temos também são os empréstimos compulsórios. Esse tributo ocorre como um empréstimo obrigatório, tá? Ele é criado por uma lei específica e nessa lei tem que estar determinado como vai ser feita essa devolução ao contribuinte. Geralmente não ocorre, mas tem que estar expresso isso. Um empréstimo compulsório bem conhecido foi a CPMF, que era conhecida como imposto do cheque. Apesar de não ser um imposto, era uma categoria de tributos, foi conhecido como imposto do cheque. Bom, continuando os nossos conceitos, nós precisamos entender os conceitos do que é uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Tá? A diferença entre a pessoa física e a jurídica é que, enquanto a pessoa física se refere a um indivíduo concreto, a pessoa jurídica representa um sujeito abstrato, tá? Um indivíduo abstrato. Em linhas gerais, A pessoa jurídica é uma entidade que reúne pessoas, patrimônios com uma determinada finalidade, que
pode ser prestar um serviço, produzir um bem, vender um produto. São exemplos as empresas, as associações, as fundações, os partidos políticos, religiões, as administrações públicas e outros ainda. Mesmo que seja formada por uma ou mais pessoas físicas, que são os responsáveis, né, pela entidade criada, a pessoa jurídica possui uma personalidade jurídica independente, tá? E é diferenciada em relação a cada um dos seus membros, não tem essa questão de misturar. Já a pessoa física é todo ser humano enquanto ele for indivíduo, desde o nascimento até a sua morte. Tá? Essa designação que eu passei para vocês aí são conceitos jurídicos e se refere especificamente ao indivíduo enquanto sujeito detentor de direitos e deveres. Para que uma pessoa física exista perante o poder público, não é preciso que ela tenha um CPF, que é o registro de cidadãos para os fins fiscais. Já a pessoa jurídica, ao contrário da pessoa física, que já adquire o reconhecimento de seus direitos e deveres a partir do momento que nasce, a pessoa jurídica precisa ser criada formalmente e registrada perante os órgãos competentes para existir legalmente. Os registros mais comuns são o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, né, que toda empresa tem, e as inscrições municipais e estaduais. Um outro conceito importante que a gente tem em mente é o conceito de regime tributário. Conceitualmente, o regime tributário é um conjunto de leis que regulamenta a forma de tributação da pessoa jurídica, no que diz respeito ao imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Essa variação ela encontra-se nas diferentes alíquotas de imposto e na base de cálculo, que pode ser a partir do lucro presumido ou do lucro real. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho mais detalhado do lucro presumido e lucro real. Uma pessoa jurídica aqui no Brasil ainda pode ser optante, além do lucro presumido e do lucro real, de um regime tributário simplificado, que é aqui a gente chama de Simples Nacional, que além daqueles impostos que eu já falei ali, imposto de renda, pessoa jurídica, e o CSLL, como é mais conhecido, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, também tem uma mesma guia as contribuições municipais, estaduais e federais. Em resumo, regime tributário é o sistema de cobrança de impostos de uma empresa, tá? Definido de acordo com o seu volume de arrecadação. Esse regime tributário, ele divide as empresas basicamente em 3 tipos de empresa. As que são tributadas pelo lucro real, tá? Essa é a maioria das grandes empresas, tomam por base o lucro real, a tributação é calculada com base no lucro líquido. Essa é a regra geral de tributação de empresa jurídica no Brasil. Se for criar uma empresa, abrir uma empresa hoje, esse seria o padrão. A partir daí se opta para os outros, tá legal? Esse é um regime obrigatório para que as empresas tenham faturamento anual superior a 78 milhões de reais. E para algumas atividades empresariais, como as financeiras, bancos, e quem venha a receber receitas do exterior. Tá? E tem outras categorias, mas não é o caso a gente se aprofundar aqui. Outro tipo de regime tributário é o que é conhecido como lucro presumido, ou seja, é uma outra alternativa. Uma pessoa jurídica que não é obrigada a apurar o lucro real, principalmente pela sua atividade, né? Dependendo da atividade ela vai ter que ser pelo lucro real, mas não sendo obrigada pelo lucro real e que tem uma receita anual inferior aos 78 milhões, pode optar por esse regime. Esse regime é onde o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido são calculados tomando por base um percentual correspondente ao lucro da empresa. Esse percentual é fixo e definido por lei e aplicado sobre a receita bruta. Tá legal? Ele não é sobre o lucro real. Ele estipula que a empresa teria um determinado percentual de lucro e em cima daquela estimativa é que é calculado o imposto. Nós temos também o Simples Nacional, tá? Que é o outro regime tributário. Esse Simples Nacional é exclusivo para empresas de microempresas e empresas de pequeno porte, cujas suas receitas, o faturamento não supere aí a 3,6 milhões de reais. Tem ajudado essa forma das empresas optantes pelo regime tributário Simples Nacional a desenvolver muito as pequenas empresas que antes estavam na informalidade. E aí tem um outro termo, que é o MEI, que é o microempresário
ou microempreendedor individual, esse aí não é um regime tributário, tá? O regime tributário é lucro real, lucro presumido e o Simples Nacional. Mas o microempreendedor individual é uma figura empresarial que regulamenta, como pessoa jurídica, né, o trabalhador autônomo. E ele funciona sob o regime do Simples Nacional. Para os regimes tributários lucro real e lucro presumido, os percentuais dos tributos são os mesmos, varia apenas a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Já para o Simples Nacional, existem tributos isentos, outros reduzidos, ainda dependendo do ramo de atividade e as mercadorias, produtos ou serviços envolvidos nessa transação. Aqui para o nosso curso e para facilitar o entendimento das rotinas dessa API aí do INFE-PHP, nós vamos trabalhar, a nossa empresa vai ser optante pelo Simples. O processo de emissão da nota fiscal eletrônica é o mesmo, tanto para lucro real, quanto lucro presumido, quanto Simples Nacional. Só que nós não iremos fazer os cálculos devidos a cada um desses outros regimes tributários. Nós vamos nos restringir ao Simples Nacional. Os processos internos são os mesmos, tá? Para todos os regimes. O que muda é o cálculo dos tributos, que ainda pode variar pelo ramo de atividade, tipo de produto e tal. E esses cálculos devem ser feitos pelo sistema de gestão de vocês. Não é aqui no curso que eu vou estar mostrando para vocês como calcular isso, até porque tem diversos ramos de atividade, diversos tipos de produtos. Nós teríamos que ter um outro curso e, havendo interesse, a gente pode montar um curso só falando sobre tributação e como calcular isso. Isso é bem importante, é um fator diferencial nos produtos de informática, tá? Poucos os sistemas, poucos os programadores, digamos assim, têm conhecimento profundo para fazer os cálculos de forma adequada. A API, ou INFE-PHP, que é a base do nosso curso, ela não faz cálculo. Tá? Vamos lembrar que a INFE-PHP ela funciona para todos os regimes. Ela simplesmente tem um conjunto de rotinas para operacionalizar, facilitar a emissão da nota fiscal.